Nas profundezas da camada de gelo de quilômetros de espessura da Antártica, os cientistas fizeram descobertas incríveis. Talvez a região mais fascinante do nosso planeta guarde alguns segredos realmente incríveis e este vídeo apresenta imagens originais dessas descobertas que vão deixá-lo boquiaberto, eu prometo. Portanto, fique atento até o final e, se você gostar, ficarei galacticamente feliz com um polegar para cima e um comentário, pois é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube mostre esse tópico empolgante para ainda mais pessoas. Obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos! A Antártica é definitivamente uma das áreas mais empolgantes do nosso planeta e o que muitos não sabem, a pesquisa lá também nos leva mais longe na pesquisa da vida no espaço. Portanto, neste vídeo, compilei os tópicos e as descobertas mais interessantes do passado recente no continente gelado. Apertem os cintos, pois vamos fazer uma viagem inimaginavelmente emocionante ao gelo eterno. E começaremos explorando um mundo que se encontra sob esse gelo, um mundo que parece ser de outro planeta. Vamos para os lagos subglaciais. Talvez o continente mais impressionante de nosso planeta seja a Antártica. Esse é o nome oficial. Coloquialmente, as pessoas às vezes dizem Antártica, mas isso se refere apenas a uma área ao sul de uma determinada latitude, mas o continente se chama Antártica. A Antártica é um continente porque há uma massa de terra sob o gelo, ao contrário do Ártico, no hemisfério norte. As pessoas só se deram conta disso no século XIX, pois antes disso não faziam ideia de que havia de fato uma massa de terra gigantesca e que era um continente de superlativos. O gelo que repousa sobre essa massa de terra e pelo qual o continente é conhecido é chamado de Antarctic Ice Sheet, manto de gelo antártico, ou Antarctic Ice Sheet, manto de gelo antártico. Ele cobre uma área de 12,3 milhões de quilômetros quadrados. Portanto, é realmente um gigantesco deserto de gelo e 70% de todo o suprimento de água doce do planeta está armazenado lá. Mas talvez os lugares mais fascinantes do continente não estejam no topo, no gelo, mas quilômetros abaixo. Existem os chamados lagos subglaciais na Antártica. Esses lagos estão localizados sob uma geleira, sob uma camada de gelo. Mas nem todo lago congelado no parque mais próximo é um lago subglacial, pois o pré-requisito para essa qualificação é que o lago esteja a quilômetros de profundidade sob o gelo. E na Antártica há pelo menos 370 desses lagos subglaciais que já foram descobertos. Em outras palavras, lagos que realmente estão a quilômetros de profundidade sob o gelo. De longe, o maior desses lagos misteriosos é o Lago Vostok, cujo nome vem da estação antártica russa Vostok. Ele está 4 km abaixo da superfície, com água líquida e tudo, 250 km de comprimento e 50 km de largura. Isso significa que temos aqui um lago antártico subterrâneo maior do que o estado de Chipre. E não se trata apenas de uma poça em termos de altura, o lago tem 1.200 metros de profundidade. Acho que é seguro dizer que estamos diante do lago mais misterioso e intocado de todo o planeta. Vocês podem estar se perguntando, como pode haver água líquida sob esse gelo eterno? Ela deveria congelar imediatamente, certo? É por causa da alta pressão. Está tão profundo sob enormes camadas de gelo que a pressão é tão alta que o ponto de congelamento da água muda. Nessas condições de pressão, a água só congela a 3,1 graus Celsius negativos, e a temperatura média no Lago Vostok é de apenas 3 graus Celsius negativos. Isso significa que a água pode permanecer líquida, mas eu ainda não nadaria lá, pois já está muito frio. Ok, agora você deve estar pensando, por que esse cara está me falando de um lago estranho sob a Antártica? Então, há um pouco de água fria lá. E daí? Mas a história fica ainda mais interessante. Em algum momento, alguns países que faziam pesquisas na Antártica decidiram perfurar esse lago. Isso foi altamente controverso, porque eles disseram, talvez haja vida lá e, se perfurarmos, vamos contaminá-lo e todos os resultados de pesquisas futuras sobre esse lago deixarão de ser relevantes. Mas, no final, eles disseram, ok, com nosso método moderno de perfuração, podemos evitar a contaminação. Em 2012, os russos realmente conseguiram perfurar esse lago a uma profundidade de 3.700 metros, coletando uma amostra de água e enviando-a para o laboratório. E o que saiu de lá foi realmente assustador, eles encontraram vestígios de vida. E de vida diversa. Eles encontraram material genético de bactérias, fungos e parasitas.
E os parasitas, na verdade, só se desenvolvem em lugares onde, de fato, só há vida multicelular, ou seja, vermes ou talvez até peixes. Ou seja, temos esse lago subglacial aqui a 4 km de profundidade com espécies talvez completamente desconhecidas de bactérias, fungos, vermes e peixes nadando ao redor. Que loucura é essa? As condições lá embaixo são adequadas para a vida, apesar das circunstâncias extremas, por um lado por causa da alta pressão, como já disse, que mantém a água líquida, e, além disso, parece haver marés lá embaixo, ou seja, marés altas e baixas. Você provavelmente está familiarizado com isso se já esteve no mar e com o efeito gravitacional da Lua e do Sol, que ainda pode ser sentido mesmo em profundidade. Esses efeitos de maré fornecem as correntes necessárias para a vida. O futuro mostrará se podemos explorar ainda melhor o Lago Vostok, então, talvez estudar algumas dessas espécies únicas. Mas, como eu disse, é preciso sempre ter cuidado para não contaminar um lugar tão intocado. Ou seja, tentar realmente dar uma olhada mais de perto nas espécies lá embaixo, mas isso pode ser muito difícil. Mas o que também é muito empolgante sobre esses resultados de pesquisa é que eles nos dizem muito sobre a possibilidade de haver vida nas luas geladas de Júpiter e Saturno. Em princípio, a Antártica é um ambiente extraterrestre, porque nas luas geladas de Júpiter e Saturno, Europa e Enceladus, por exemplo, temos condições muito semelhantes, temperaturas glaciais na superfície, uma camada de gelo com quilômetros de espessura e, confirmado, um oceano líquido sob a camada de gelo. A razão pela qual a água nas luas geladas pode ser líquida, mesmo estando tão longe do Sol, é a gravidade de Júpiter e Saturno, respectivamente. Júpiter, por exemplo, é 2 vezes mais pesado do que todos os outros planetas do Sistema Solar, e sua gravidade e as forças de maré resultantes mantêm o gelo líquido. Portanto, não precisamos necessariamente da proximidade de uma estrela como o Sol para a água líquida, a gravidade de um grande planeta também é suficiente. Em luas como Europa, isso também faz com que a água líquida se espalhe pela superfície nos chamados criovulcões. Agora vamos aplicar nossas descobertas do Lago Vostok aos lagos subterrâneos das luas geladas. Sabemos que as forças das marés e a presença de água líquida podem criar vida mesmo sob camadas de gelo de quilômetros de espessura. Então, como podemos dizer que isso não aconteceu da mesma forma nas luas de Júpiter e Saturno? Moitman Vanidasvania, cientista planetário da NASA, diz o seguinte sobre a probabilidade de vida na Lua de Europa. Nossas simulações, combinadas com os dados do telescópio espacial Hubble, que detectou cloreto na superfície de Europa, sugerem que a água atual provavelmente também é rica em cloreto. Isso faz com que a composição dos oceanos de Europa seja semelhante à dos oceanos da Terra. Acreditamos que esse oceano pode muito bem ser habitável para organismos. De fato, Europa é uma das nossas melhores chances de encontrar vida em nosso sistema solar. Descobertas mais detalhadas sobre esse assunto podem vir nos próximos anos. A espaçonave Europa Clipper da NASA está programada para ser lançada em 2024. Espera-se que ela faça 44 sobrevoos na Lua Europa e, em seguida, prepare-se para uma missão de acompanhamento, na qual eles até mesmo colocarão um robô de pouso em Europa. Talvez esse seja o momento em que descobriremos vida extraterrestre em nosso sistema solar. Estou extremamente empolgado. A ideia de como a vida pode prosperar em um ambiente tão extremo é realmente muito fascinante. Os pesquisadores da Nova Zelândia também pensaram assim e enviaram uma sonda através de um rio subglacial. Essa sonda enviou imagens que realmente deixaram os pesquisadores de queixo caído. Que formas de vida misteriosas os pesquisadores encontraram sob o gelo? Confira na segunda parte da série sobre a Antártica, nos próximos dias. E se quiser apoiar meu trabalho, presenteie-se com as camisetas dos vídeos, meteoritos reais e planetas de pelúcia fofos na loja espacial. Cada compra me ajuda muito a manter o canal funcionando. Caso contrário, eu diria, vamos ver o próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!